E aí, o ponto que eu quero chegar é que a gente vê hoje quase que dois extremos, né? A gente vê pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, que muitas vezes estão utilizando essas ferramentas de IA quase que 100% do tempo, e não conseguem entender o que está por trás. O IA coloca ali, ele não tem um senso crítico para poder avaliar aquilo que está sendo colocado. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê líderes e gestores e até mesmo organizações que estão tocando a vida sem nem pensar em IA e às vezes, com um olhar até mais limitado, porque hoje eu acho que tem um problema anterior à IA, que é a interpretação de dados. A quantidade de empresa que tem dados, mas que não utiliza esses dados para tomada de decisão, né? Então, acho que é até um problema anterior à IA. E aí, você, sendo essa pessoa com muito conhecimento de negócio, com muita visão de crescimento, como não ir para nenhum dos dois lados, né? Acho que você é um grande benchmark disso. De, ao mesmo tempo, utilizar a IA para tomada de decisão, você sendo esse humano crítico, mas, ao mesmo tempo, saber que isso é inevitável. Eu preciso, num primeiro momento, olhar dados e eu preciso utilizar a IA para gerar crescimento nas empresas, né? Então, pensando com essa cabeça de líder e empreendedor, o que você sugere para colocar isso como um fator importante na tomada de decisão? Eu acho que a gente tem um papel como líder de promover o uso. Então, a gente precisa estimular que o time faça uso disso. E que a gente comece a pensar mais que a gente pode contar com essa inteligência. Então, muitas vezes, quando alguém trouxer um brainstorming para você, já conseguir ter o crivo de dizer, você fez esse brainstorming antes com alguma inteligência? O que você aprendeu com isso, né? Ou trouxe coisas novas para o debate? Isso é importante para ajudar o time a entender que sim, a IA é uma co-inteligência, mas não significa que é a única inteligência. É também uma inteligência que, se você não trouxer o seu componente para isso, se isso fosse verdade, em tese a gente vai para um caminho de que você não precisa de ninguém. E não é esse o caminho que a gente está enxergando. O caminho de sempre promover a inovação, promover, entender, às vezes, os data points que não estão na base de dados. Então, acho que tem esse lado. E acho que um lado prático que você comentou, quando você... Acho que, primeiro, você precisa ter dados. A IA vai precisar performar com informação. Então, se você não tem hoje uma maneira estruturada no seu negócio de armazenar as informações, esse é o primeiro passo. Precisa armazenar. Ah, Léo, mas o meu conhecimento de vendas está tudo em papel. Lascou, precisa digitalizar. Ah, eu não faço nenhum consumo de informação. Também está problemático para conseguir usar. Então, acho que o alicerce para poder ter um bom uso da inteligência são informações. Então, o primeiro ponto é captura. O segundo ponto, que é um erro muito comum, é eu capturo tudo. Eu capturo tudo e daí tem som e tem ruído misturado. Não analiso nada, né? E aí a IA também consegue ajudar, que é do tipo assim, cara, eu vou te dar esse dataset, me ajuda a limpar. O que é som, o que é ruído aqui dentro? E, de novo, é uma opinião que ela vai te trazer. Não é a verdade absoluta. Então, você vai precisar analisar isso e entender. Beleza, depois que eu fiz essa primeira limpada, agora me ajuda a clusterizar? O que é... Então, exemplos aqui. Eu tenho um dataset grande, assim, do meu suporte. Então, quais são os tipos de caso que existe desse suporte? Ou... O seu cliente que está chegando no suporte está chegando puto, feliz, alegre. A IA consegue ajudar nessa classificação de sentimento. Sim. Uma coisa que você precisaria fazer o time classificar manualmente e tudo mais, hoje você já consegue usar a inteligência. Então, a gente falou aqui... Utilizando as sentenças e termos escritos pelo cliente, você consegue segmentar conforme o sentimento. Exato. Então, a gente já falou de 3 camadas aqui, da captura... que a IA consegue te ajudar no como pensar em capturar, da limpeza, que ela já consegue te ajudar a limpar de fato, e da classificação, que também é uma coisa importante. Então, assim,
eu enxergo muito o uso como uma cebola, de várias camadas, né? Então, não adianta a gente falar lá da ultra camadinha, que é a otimização do algoritmo de precificação. Se a gente quiser falar disso e as outras camadas da cebola não existem, não adianta, vai ser uma discussão meio vazia. Infundada. Então, nisso de tomada de decisão, vocês vejam que não tem muito uma caixa mágica que faça tudo. E aí, acho que um tema que pode virar um desdobramento para os nossos próximos episódios é que essa caixa mágica que faz tudo, existe um termo para ela, que é o tal do AGI, que é a inteligência geral, que ela é ultra capaz. Mas é polêmico isso, e por isso que eu acho que a gente deveria explorar em outro assunto. Sim. Mas voltando para o nosso ambiente agora, eu acho que a gente não tem muita opção de não usar. E a pandemia teve uma dura lição de digitalização. Eu acho que a gente está perto de um novo paradigma, que é uma dura lição de quem não olhar para a integração de IA. Desde o micro, minha empresa tem 3 pessoas. Cara, já tem espaço. Até, cara, eu sou CEO de uma organização de 1.000 pessoas. Cara, ainda mais. E o tema é tão recente, tão vivo. Há 2 dias atrás, o CEO da Shopee falou: a gente só abre uma posição na Shopee se o gestor provar com dados, com força de argumento, que essa posição não pode ser feita por IA. Então está nesse nível a discussão, para retomar essa importância de como usar essa mentalidade de tomada de decisão conjunta. Eu acho que esse fechamento do tema Core Intelligence, né, de mentalidade pró-crescimento com mais membros na mesa, ele é fundamental.